Fala galera, é, desculpa a demora pra gravar os vídeos, tá? Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a segunda aula, que a gente ainda vai estar falando sobre o degradê sombreado. A gente vai fazer agora o triângulo agora, que a gente vai fazer. É uma forma bem simples, não é tão difícil de se fazer. Ao meu ver, é a mais fácil dentre todas aqui. Só que o ensinamento que a gente vai ter com ele, diferente do cubo, o cubo teve 3 faces que foram divididas em 3 tipos de degradê: o mais escuro, o degradê mais escuro, um pouco mais claro e o bem claro, que era a parte de cima. Já o triângulo, ele é totalmente escuro nessa parte, não totalmente, que aqui nesse outro canto vai ter um pouco de degradê, que aqui não vai ser 100% escuro, vai ser tipo o cubo mesmo, que vai ter um pouco de degradê aqui, como se estivesse refletindo. Aqui vai ser mais escuro e vai estar passando pro mais claro. E aqui vai ser bem mais claro até do que essa, bem mais claro até do que essa parte aqui do cubo. Eu vou estar usando o lápis 3B. Deixa eu ver aqui. O lápis 3B, o 4B e a caneta borracha, ou caneta limpa-tipos, caso eu precise, e papel higiênico como esfuminha. Basicamente os mesmos materiais do vídeo passado. Vamos começar aqui. Eu recomendo vocês, quando estiverem fazendo um desenho muito grande, que vocês for ficar passando muita mão no desenho, eu recomendo vocês pegar uma folha. Peraí que eu tô tentando pegar aqui. Eu recomendo vocês pegarem uma folha e não acabar manchando o resto do desenho. Pega uma folha e dobra ela assim, ó. Aí vai evitar de você ficar colocando a mão toda hora no desenho para acabar borrando. Beleza, bora lá. Vou começar com o lápis 4B. A gente vai começar pela parte mais escura aqui do triângulo. A gente vai começar pela parte mais escura e vai clareando para essa extremidade aqui. Aqui vai ser mais escuro, aqui vai ser um pouco mais claro. Não muito claro, mas vai ser mais claro. Não sei se deu para entender o jeito que eu quis explicar. É aquela coisa da sombra também e tal. Mais ou menos assim. Tá bom. Vamos começar. Como eu falei, movimentos circulares e bem de leve. Sem pressa. E aqui uma das coisas que você menos precisa ter é pressa. Toma cuidado para não acabar forçando muito a ponta do lápis para acabar saindo. Se acabar saindo não tem problema, você pode apontar. Aí nessa parte aqui vai clareando um pouquinho mais. Eu tô deixando bem mais clareado do que o normal, que é meio que pra eu ter uma base. Eu gosto de fazer tipo uma base quando vou fazer os desenhos.
Não precisa necessariamente seguir esse conceito, até porque é um conceito que eu gosto e me adapto. Vocês têm que desenhar de uma maneira que vocês consigam se adaptar com aquilo que vocês estão fazendo. Entendeu? Fica mais prático na hora de desenhar. O movimento circular com a mão também. Isso serve para todas as vezes que vocês forem fazer um degradê. Que, como eu falei na aula anterior, que pega mais área, né? E é melhor na hora que for fazer o desenho. Você tem mais controle na mão. Aí você vai repassando. Tem desenhos que você vai ter que repassar várias vezes o lápis por cima para os erros saírem, né? Normal. É assim que se inicia. Aí não precisa necessariamente desenhar do jeito que eu tô desenhando. Você pode desenhar assim, de lado. Entendeu? Ou assim, pode começar do ângulo que for. Você pode ir do mais claro pro mais escuro. Eu gosto de fazer do mais escuro pro mais claro, mas se você quiser começar de outra maneira, vocês podem. Contanto que ainda assim tenham o mesmo objetivo. Aquela mesma coisa, né? Com papel higiênico. Eu ensinei a deixar dobrado assim desse jeito para fazer o desenho. Você vem aqui, ó. Passa. É bem de boa. É normal ficar esses borrão ali do lado. Você vai apagar depois. Passa na caneta borracha aqui para apagar os borrão, né? Fica melhor. Não pode tirar. Agora você pode fazer. É que eu tô fazendo com a caneta. Caneta não, com a borracha limpa-chips, porque ao meu ver eu acho bem melhor fazer esse tipo de coisa com ela, porque ela é uma caneta meio que feita própria para isso. Fazer o que? Apagar aqui as extremidades. Como eu falei, a luz vai estar meio que refletindo. Tipo, é uma luz de leve, mas vai estar refletindo ainda. Não deixa de ser uma luz, a gente não pode ignorar. É bem chato esse barulho aqui, mas Aí depois você vai ajeitando os erros aqui que acaba ficando bem normal também. Quando vocês forem apagar quando vocês forem usar uma caneta borracha, uma borracha normal mesmo. Tipo, a limpa-tipos eu não tenho problema com isso. A limpa-tipos eu não tenho problema com isso. Mas quando vocês forem usar, tipo, ó, tá sujo, tá vendo? Tá sujo. Recomendo vocês passarem uma lixa para lixar essa parte aqui. Se vocês quiserem deixar a borracha mais pontuda também, vocês podem. Ou
quiser também cortar com a tesoura mesmo, não tem problema não. Pode cortar com a tesoura também. Pra quando for apagar, não acabar sujando o desenho. Se quiser apagar uma parte clara, pequena, e a borracha estiver suja, vai ser um problema. O lápis aqui mais uma vez para dar aquela escurecida, para não ficar aquele tom meio neutro aqui. Só um tipo de cor aqui. Sempre controlando a força da mão, né? Maneirando a força nas extremidades também. Opa, acabei errando ali, eu vou apagar. Deixa eu apagar aqui. Quando vocês verem que tiver essa sujeira de borracha, tenta não acabar passando a mão no desenho. Pode acabar danificando seu desenho, pode acabar manchando ele. Tenta não fazer isso. E tenta não deixar também como é que eu posso dizer? As extremidades do desenho. As partes do lado que você usa pra marcar, tipo essa outra aqui que a gente não desenhou ainda, mas fica marcada. Tenta não deixar elas marcadas também. Deixar elas muito marcadas, tipo desenhar muito forte, senão vai acabar que não vai ficar muito legal. Eu vou usar aqui também um esfuminho. Esse aqui só tá um pouco mais ferradinho do que o outro. Esse tipo ainda dá pra usar. Ainda dá pra usar. Tô usando ele aqui para conseguir dar uma apagada nos erros aqui. E a borracha acabou deixando um poucos aqui. Não tem problema, acaba deixando esses erros aqui. Dá pra apagar os erros. Ó, bem simples. O triângulo, ao meu ver, é uma das figuras mais simples de se fazer. Junto com o cubo e o triângulo são figuras assim que você tem que dominar. É tipo matemática. Nossa, acho que esse daqui foi o pior exemplo que eu usei para fazer um negócio de desenho. Mas é tipo como se fosse matemática. Você tá dominando basicamente o começo, entendeu? Basicamente tá basicamente dominando isso. Pelo comecinho. Tipo, você vai começar da matemática, você sempre começa com a mais, menos. Aí lá mais pra frente começa a fazer equação de segundo grau, dá até meio de falar. Mas enfim. Basicamente isso. O triângulo não é uma figura tão demorada. Mas também significa que não vai ser tão fácil fazer essa figura. Ainda assim vai exigir concentração e disciplina vinda de você. Fazendo aqui a sombra dele.
Bora lá. Puxa. Onde foi que eu deixei? Não, usar outra aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Oxi. Normal, viu? Quando você começa a ficar... Você é artista, você começa a ficar doido de outro. Tô usando esse fuminho aqui nas pontas aqui pra deixar meio que um degradezinho nas pontas. Pra não ficar aquela coisa tão feia. Negócio marcado. É da hora até. Aí você vai vendo o desenho de outros ângulos também, que isso pode te ajudar. Sempre ajuda, pra falar a verdade. Vou passar um pouco de esfuminha aqui nas pontas também, para não ficar aquela coisa marcada. Porque mesmo parecendo que não tem degradê, ainda assim, se olhar com bastante atenção, acaba tendo. Eu também. Bem de boa de fazer. Tô percebendo o resultado aos poucos. Aos poucos. Aí, se quiser vir aqui com a borracha aqui, você pode também. Mas você vê que acabou ficando muito Mas se você vê que acabou ficando muito marcado, eu tô indo batendo assim porque tem menos chance de ficar bem marcado. Acaba ficando um resultado da hora. Quase que não sai. Também. Agora vamos para a outra. E nessa outra parte a gente vai usar o lápis 3B. Pode usar o 2B também, não tem problema. Pode usar o 2B. Se você não achar o lápis 4B, você pode usar o 6B no lugar. Qual que eu tô usando? O 4B mesmo. Você pode usar o 6B no lugar, não tem problema não também. Até que o 6B pode até ser melhor para algumas pessoas, né? E tem um pouco de dificuldade em controlar a força da mão. Mas não tem problema. Pode usar assim desse jeito também. Ele acaba exigindo menos força da sua mão, né? Deixa a reta aqui. Tentar não deixar com muita deformidade aqui, para parecer o mais tipo realista possível. Essa parte aqui de baixo, eu falei no começo da aula que no começo, uns 10 minutos atrás, 5, não sei, e não podia deixar marcado, mas tipo, aqui você pode deixar marcado, aqui vai ser meio que uma sombra na parte de baixo, só que tipo, você vai marcando e vai diminuindo a força da mão. E aqui, ó, já chegando aqui, ó, e leve já, ó, e leve. Bem suave, bem de boa. Foi, isso aí. Aí, pera aí. Tenta não falei tenta não deixar marcado, mas também não é pra deixar tão marcado assim também não. Tenta deixar
um pouco mais fino. Aí caso a pessoa pergunte, eu não tenho caneta borracha, o que eu posso usar no lugar pra deixar fino assim? Por isso que eu falei, na primeira, na segunda, na primeira aula. Na primeira aula no primeiro vídeo do canal, pra falar a verdade. Que eu tava falando sobre os materiais. Eu falei que você tinha que pegar uma borracha. Caso fosse uma borracha e um estilete. Ah, por que o estilete? Porque você vai usar o estilete para cortar a borracha. Pra deixar ela fina. Entendeu? Aí vai facilitar mais na hora de fazer detalhes pequenos. Assim como eu faço com a caneta borracha, que eu mostro aqui pra vocês. Eu sempre faço detalhes pequenos com a caneta borracha. Dá pra fazer com a caneta de escola também. Eu posso pegar um vídeo testando isso também. Aí você vai usar o estilete para cortar. Ou pode usar... Ou você pode usar também uma... Oh meu Deus, escapou o nome. Uma lixa. Isso. Você pode usar também uma lixa. Como? Não vai ter problema, tá? Usar uma lixa. Ele vai basicamente estar apontando o negócio. Basicamente isso. Aqui na parte de baixo eles vão deixar um pouquinho mais escuro. Mas nem tanto. Mas nos cantos aqui que vocês vão deixar. Vai subindo clareando. Aqui nessa parte eu quase não mexo. Eu nem mexo, pra falar a verdade. Agora, pegar uma parte limpa do papel, porque aqui vai ser uma parte basicamente bem clara, então seria da hora sujar essa parte. Partes mais claras exigem materiais mais limpos, para não ter muita sujeira, entendeu? Esse acaba tendo sujeira, não acaba sendo um bagulho tão legal, né? Aqui, ó. Deixando mais fina essa camada aqui também. Também. Igual, com o tempo vai tomando forma. Aqui você vai aplicar um leve degradê. Vai aplicar um leve degradê, levemente. Não vai ser um degradê extenso que nem esse aqui, que aqui tava bem escuro aí foi começando a clarear. Aqui a gente já marcou onde é que vai ser escuro, aí a gente só vai, né, clareando. Deixando bem claro. Aqui, com coisa pequena. Ah, mas eu não tenho isso muito pequeno. Pode usar o papel higiênico também. Pode usar uma folhinha menor de papel higiênico. Como? É basicamente fazer a mesma dobradura que eu ensinei no outros vídeos, no vídeo passado. E vai fazer basicamente isso. Dobrar ele e vai usar. Vai dobrar ele do mesmo jeito. Só que daí, como você pegou um pedaço menor, ele vai acabar ficando menor também. Entendeu? Falei que eu tinha que gravar uma figura muito fácil. Mas ainda assim ele exige uma concentração ali. Então você tem que ficar bem atento quando você acaba cometendo algum erro aqui. Mesmo que isso seja só um exercício para, né? Você conseguir fazer as coisas aqui. Tá vendo? Passa aqui. Perfeito.
Deixa eu dar uma passadinha aqui, que eu acho que eu me marcado aqui. Marcado aqui. Vamos lá. Já desmarca. Agora você vai me botando. Borracha pode ser com uma borracha normal também, falando de novo. Que sempre tem que acabar repetindo, né? Para que alguém acaba não entendendo. É, ó, fazendo isso aqui, ó. Dando só uns trajes finais aqui, ó, que tá meio marcado. Isso aqui. Meio marcado com a caneta borracha, que eu vou pegando um pouco aqui também. Pegando aqui também. Pra ver um pouco melhor, que a iluminação aqui tá acaba sendo tão. Tipo, a iluminação aqui é boa, mas aqui não tô tão perto do papel. Acabo vendo um pouco de dificuldade nisso, mas tudo bem. Não tem muito problema não. Vai resolver o problema. E é basicamente isso, né? O triângulo tá feito. Basicamente isso. É isso, o triângulo junto com o cubo estão feito. O próximo vai ser o cilindro. Aí por último eu vou deixar a esfera, que acaba sendo o mais difícil dentre todos eles aqui. Não, inverte. Eu vou fazer primeiro a esfera e depois o cilindro, que acaba sendo o mais difícil deles. E eu vou tentar postar os outros vídeos mais rápido, galera. Foi mal aí. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. E boa noite.